falar por que o agulhamento na dor é tão eficiente no tratamento da fibromialgia. Dá um retorno assim muito grande, muito grande, muito grande. Então por isso eu vou falar hoje da fibromialgia e os 5 elementos para você entender um pouco mais. E eu vou falar sobre cada ponto que eu escolhi para os tratamentos dos meus pacientes. São aqueles pontos que dão muito sucesso, né? Faz com que o paciente realmente fique ali fiel a você, retorne, te indica, fica aquela explosão de paciente. Fica doido ali para ter você, vai te procurar pelo resultado que você traz e não pelo valor da sua consulta, porque não tem pior coisa da pessoa que vai pelo valor da consulta. Se ele foi para você por causa do teu valor, possivelmente ele vai para outro também por causa do valor. Ele vai correr de você quando você começar a elevar os valores do seu serviço, do seu atendimento. Então é muito importante a gente ter resultado. E o agulhamento na dor, na fibromialgia, dá muito resultado. A gente tem vários alunos aqui que têm resultados de sucesso com isso. Não sei se hoje eles vão conseguir entrar e falar aqui pra gente, mas é isso que se tem, é exatamente isso que se tem, resultado disso. Bem, gente, para quem não me conhece, né, eu sou Aldemir e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, né, ela deve demorar aí em torno de uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, eu vou falar sobre a fibromialgia e os 5 elementos. Eu vou falar que a fibromialgia no conceito ocidental, vou falar sobre o Yin, vou falar sobre o Yang, eu vou falar sobre os 5 elementos da medicina chinesa, eu vou falar sobre a fibromialgia, o que é ela, como é o oriental, né, vê, como nós praticantes da medicina oriental vemos a fibromialgia. Vou falar dos principais pontos aí do tratamento da fibromialgia, segundo a literatura, e vou falar aqueles pontos que eu utilizo, os pontos que dão certo. E hoje tem uma ajudinha aqui, ó, tem uma colinha de um coleguinha meu, tá tudo marcadinho aqui já para facilitar a vida de vocês. Eu vou falar não só ponto, vou falar, mostrar aqui para vocês a localização deles e também, né, o porquê de cada ponto, porque isso, ele está toda essa descrição dos pontos estão até mais detalhadas nesse livro aqui, ó. Cadê? Não, esse daqui é a apostila do curso de agulhamento, que vai ser nesse mês de agora, 28 e 29, mas esse livro aqui, ó, esse e-book que tem tudo que eu vou falar aqui, tá nele, tá nesse livro. Tá legal? Então, uma coisa, gente, essa aula não vai ficar gravada, então aproveita aí o momento, pergunte o que vocês tiverem que perguntar, fale tudo aí, aproveite agora que o cálice para sempre. Não, desculpa, não precisa ser para sempre, é só mandar aqui no direct que eu respondo para vocês, tá legal? Vou chamar o pessoal aqui. Bem, gente, vamos lá então, falando um pouco o que é fibromialgia. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Gilmar é da onde, Gilmar? Gilman. Não, Gilmar não, Gilman Cavalcante. É da onde, Gilmar? Fala aí pra gente da onde você está. Né? A fibromialgia, né, no conceito ocidental, né, aqui quando o paciente chega, normalmente ele já chega com diagnóstico, é uma síndrome clínica que se manifesta com dor por todo o corpo, né, várias partes do corpo que a pessoa tem
né? Principalmente na musculatura pode causar fadiga, intolerância ao exercício, a pessoa acorda cansada. Ah, é aqui da terrinha, Rio de Janeiro, ótimo, meu vizinho então aqui. Então, né, segundo a medicina ocidental, né, aqui do Brasil, né, o resto do Ocidente, ela tem algumas causas provadas, né, que não existe uma causa única para fibromialgia. Ele tem alguns outros sintomas, né, além da dor, a pessoa acaba tendo também ansiedade, depressão, que podem acabar piorando o quadro. Muitas vezes vem a depressão e a ansiedade antes, muitas vezes ela aparece depois da fibromialgia. Ela pode aparecer após eventos graves, né, na vida da pessoa, algum trauma físico também, algum trauma psicológico, ou mesmo alguma infecção grave. Isso tudo segundo a medicina ocidental, né? A grande maioria são mulheres, né? Um percentual grande aí são mulheres que apresentam esse tipo de patologia. Muitos são tratados não só com anti-inflamatórios, analgésicos, de maneira geral, mas também com antidepressivo, porque é uma constante nesse tipo de tratamento. Para a medicina chinesa, isso faz até um sentido, eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Então, né, para a medicina chinesa, né, no conceito oriental, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Né? Para quem conhece um pouco, ela é uma síndrome de obstrução, né, dolorosa, né, ou chamada também de síndrome Bi ou síndrome Pi. Vai depender, um Pi normalmente é no Japão, Bi na China. Tá? O que é uma síndrome Bi? Uma síndrome que é de dor, de obstrução. Dor é uma obstrução. Normalmente, quando você tem alguma dor, para a medicina chinesa, existe uma obstrução. Tá legal? Então, como ela se move muito, ela vai sempre de um lado para o outro, cada semana ela está num lugar diferente, cada dia ela está num lugar diferente, né? É uma síndrome dolorosa tipo vento, ou vento perverso, vai depender do autor que você esteja olhando, né? Porque isso pode ser causado por bloqueio de Qi, né, ou Qi, né, e sangue, que causa essa dor, né? Aí você vai ver isso, dependendo da literatura, de vários modos, né? Vai chamar síndrome de Bi tipo vento, móvel, migratória, várias nomenclaturas aí que você tem, mas é a mesma finalidade, aquela dor que se movimenta, aquela síndrome que se movimenta, que tem esse quadro que é bem característico da fibromialgia. Tá legal? Então, para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho lá dos primórdios da medicina chinesa, que é o Yin do Yang, que são dois elementos, né, que apesar de serem opostos, eles se complementam um ao outro, né? Eles, apesar de eles serem opostos, eles se complementam, né? Então, sempre ali não existe nada absolutamente Yin, nada absolutamente Yang, e sempre se transforma um no outro. Então, sempre ele tem uma oposição a ele, tá legal? Ao Yin, ele sempre é em relação ao Yang, não existe nada assim, é Yin por ser Yin, não, é Yin porque existe um outro Yang. É como fosse uma pilha, né? Uma bateria, você tem dois polos, você tem um polo negativo e tem um polo positivo. Então, o negativo seria Yin e o positivo seria Yang. Tem essa diferença. Você vê muito isso também no dia e noite, né? Você só tem a sensação de um quando tem o outro. Dia
que é Yang, porque ele é claro, ele é quente, ele é agitado. Normalmente a gente faz as coisas mais durante o dia. E a noite não, a noite é Yin, é escura, é mais calada, é mais silenciosa, né? Você descansa normalmente à noite, tá legal? Então você vai ter algumas tendências de Yin, que é essa coisa mais passiva, mais quieta, e o Yang, né, que é a coisa mais agitada, mais alta. Então tem algumas características, né? Sempre em oposição um ao outro, mas sempre ele trabalha em dualidade, não existe nada absolutamente uma ou outra, né? Escuro é uma tendência Yin, claro é uma tendência Yang. Noite é Yin, dia é Yang. Passivo é Yin, ativo é Yang. Frio é Yin. Então, a oposição ao frio, o quente, ele é Yang. Tá? A gente vai ver isso também nos 5 elementos que eu vou falar daqui a pouco. Então, o Yin, ele está mais ligado à terra, está mais ligado aqui ao solo, né? Aquilo que a gente pode pegar. O Yang, ele está mais ligado ao céu, né? Aí, que você não consegue pegar, foge da mão. Ninguém consegue pegar o céu, mas todo mundo consegue pegar a terra. Então, tem essa tipo de característica de cada uma desses elementos, né? Não, na realidade, elementos não, essas características, tá legal? Bem, como eu falei em elementos, dentro da medicina chinesa nós temos 5 elementos, cada um com a característica própria, né, que isso vai guiar a gente dentro do nosso diagnóstico, para a gente traçar ele. Por que eu estou falando isso? Para escolher os nossos pontos, aonde a gente vai chegar. Porque também não existe absolutismo nisso, né? Uma pessoa tem mais tendência a alguma coisa, mas não quer dizer que ela é aquela coisa. Se ela for aquilo, a gente não pode tratar. A gente trata porque ela tem mais tendência, tem mais características daquele elemento. E esses 5 elementos, quais são? Todos eles também têm uma parte Yin, todos eles têm uma parte Yang também. São os elementos madeira, fogo, terra, metal e água. Você pode ver que tem um elemento mais Yang aí, que é o fogo, e tem um elemento mais Yin, que é a água. Eles são oposição um ao outro, né? Porque a água apaga o fogo, assim como o fogo seca a água. Vai depender do equilíbrio de cada um. O ideal é que todos esses elementos estejam equilibrados para a gente poder ter um equilíbrio na nossa vida, porque todos eles estão no nosso corpo. E isso é muito importante. Quer dizer, a terra, por exemplo, ela também domina a água, né? Porque você vê, os rios são margeados pela terra. Quando eles estão em excesso, eles inundam tudo. Isso a gente tem visto muito aí no sul, né? Que tem essa característica, né? Quando chove muito, enche tudo, os rios transbordam. Então, ele deixa de ser, acabam dominando a terra, o que a gente chama de contradominação. Tá legal? Mas a característica disso a gente vai ver daqui a pouco. Tá legal? Cada um desses elementos, né? Madeira, fogo, terra, metal e água, ele tem uma correspondência para cada um deles. Tá legal? É uma tabela, eu vou passar alguns dados dessa tabela. Alguns, não são todos, porque essa é muito grande. Existe uma estação do ano, uma cor, um clima, uma emoção predominante, um elemento Yin e outro Yang também, um sabor, um órgão do sentido e os tecidos, né? O que ele corresponde ali no nosso corpo. Isso tudo no nosso corpo, tá legal? O elemento madeira, a estação do ano dele é a primavera. A cor dele é verde.
E o clima dele, né, onde ele se manifesta, é o vento. Né? A emoção predominante dele é a raiva. Vou dar uma dica aqui para vocês, que possivelmente você saiba disso, mas nunca se tocou. Tá legal? Agora tá muito na moda aí os Vingadores, entre eles tem lá o grandão, né? O Hulk, né? Que ele tem uma cor verde, não é isso? Que ele fica lá verde, forte e acaba batendo em tudo sem pensar, né? Sem o raciocínio de nada. E o que faz o Hulk ficar daquela cor? O que ele faz o Hulk ficar assim? A raiva, né? A irritação, a irritabilidade. Ele acaba ficando com tanta raiva, ele se transforma em outra pessoa, ele fica ali cego, ele se transforma em uma pessoa de característica completamente diferente. Então, a raiva que é o gatilho do Hulk. O órgão, né, energético dele é o fígado e também, né, e tem o yang, que é a vesícula biliar. O sabor dele é o azedo, o órgão do sentido são os olhos e ele corresponde aos tendões. Características aqui chaves desse elemento, né? Vento, raiva e tendões. 3 pontos chaves que você tem que gravar. Elemento madeira, ele comanda, né? Ele tem ou é comandado pela raiva, pelo vento e pelos tendões. Tá legal? Essa é a característica dele. Agora tem um outro elemento, o elemento fogo, né, que tem a estação do ano, que é o verão, a cor é o vermelho, né? O fogo ali ele tem essa representatividade e não saiu, que é o vermelho, né? O vermelho também lhe lembra calor, alegria, verão, aquilo tudo. E dentro do nosso corpo, o que mais se representa com vermelho? A gente faz isso daí direto, principalmente os adolescentes, apaixonados, que é o coração, né? E também, que é o elemento yin dele, né? E o coração, e também o par do coração, o yang, é o intestino delgado. O sabor é o amargo, o órgão do sentido é a língua e os tecidos são os vasos sanguíneos. Tá legal? Temos o outro elemento, que é o elemento terra, né, que a estação do ano é a canícula, que é a canícula que a gente fala que são os 18 dias finais de uma estação, os 18 dias iniciais da outra, naquele que a gente não consegue saber bem se a gente está na primavera, se está no inverno, se está no outono, que acaba misturando tudo. A cor predominante é o amarelo, né? O clima é a umidade, né? Porque a terra precisa de umidade para fazer com que as árvores, as plantações floresçam, cresçam, né? Ela precisa disso. A emoção predominante é a preocupação, que eu falo que é o elemento do boleto, né? Porque todo mundo tem um boleto para pagar. Então, essa é a emoção desse elemento. O meridiano dele, né? O órgão é o baço pâncreas, e o yang é o estômago. Não sei se vocês repararam até agora que tudo que é yang é vazio, né? Eu falei da vesícula biliar, eu falei do intestino delgado, estou falando do estômago. Todos eles são preenchidos, né? Agora, o fígado ele é um órgão cheio, o baço também, o baço pâncreas são órgãos cheios. E o coração não, né? O coração já é oco, mas ele é preenchido por quê? Por sangue. Porque sangue é um líquido nobre, então ele é um yin. O sabor que a gente tem para esse elemento é o doce,
né? Muita gente vai identificar, né, que precisa de um doce normalmente depois do almoço, porque é aquela que o estômago começa a trabalhar, o baço começa a trabalhar também, o pâncreas começa a trabalhar toda naquela parte ali do processo da digestão. E quando ele está deficiente, devido aos boletos, que todo mundo tem um monte de boleto, ou quer criar um boletinho aí para poder pagar, né? Então o doce ele vai tonificar, dá aquela vontade danada de comer o doce, mas acaba a pessoa não comendo um pouquinho de doce para notificar, ela acaba comendo uma travessa inteira de doce, ela acaba gerando umidade. Umidade é o que? Edema, ela fica inchada, fica sobrepeso, tem toda essa característica juntando aí, tá legal? E o órgão é a boca, né, da onde a gente come, né? E os tecidos são os músculos. É muito importante também a gente ter um baço tonificado para manter uma tonicidade muscular adequada, tá legal? E é muito bom também para a gente tratar edemas também no corpo, fazer aquela drenagem, tá legal? Um outro elemento é o elemento metal, né, que é onde nós temos a estação do ano, que é outubro, a cor dele é branca, o clima é secura, né, algo mais seco, ele tem toda a parte de pele ressecada, não está umidificada decentemente, então é uma deficiência nesse elemento. A emoção predominante dele é a tristeza, né? O órgão é o pulmão, ele é muito órgão yin, é o pulmão, e o yang é o intestino grosso, tá vendo? Outro vazio também, aí que nós temos. O sabor dele é o picante, por isso que às vezes a gente vai ficar resfriado, toma ali um gengibre, né? Toma algo assim para poder dar uma levantada. E é claro, né, o órgão do sentido é o nariz, né, porque aquilo a gente está resfriado, começa a espirrar, ter aquela coriza, então é o nariz. E o tecido que a gente tem no corpo é a pele. A pele é o maior órgão que nós temos no corpo. Por último, o último elemento que nós temos é o elemento água. Estou vendo aqui a hora, é o elemento água. Elemento água, como eu falei, o Majin, ele faz oposição ao elemento fogo, que, como eu falei, a estação do ano é o verão, e a estação do ano que faz oposição ao verão é o inverno. Né? A cor dele é a cor preta, né? Como a gente falou do fogo, o elemento fogo é o calor, né? O clima, então da água é o frio. A emoção é o medo, tá? Muita gente confunde medo com preocupação. Você tem medo? Isso acontece muito durante a avaliação, que eu pergunto qual é a emoção mais predominante. A pessoa fala, medo. Mas medo de quê? Eu tenho medo do futuro. Se eu conseguir me manter, meus filhos... Não, daí não é medo, daí é preocupação. Medo é aquilo que escurece, que nos cega, que tem aquela cor preta que a gente não consegue enxergar nada, aquilo que não chega, aquele medo de entrar no elevador, tem lógica? Não, eu só tenho medo. Então aquele medo que paralisa, o medo que ele paralisa a gente, diferentemente da preocupação. A preocupação a gente se tem essa confusão com o medo, não, mas a preocupação é algo racional, algo que você consegue visualizar, tá legal? O órgão yin dele é o rim, né, também outro sólido, e o yang é a bexiga, outro oco. Então a gente vê todos os yang aí são oco: vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. Todos são preenchidos por alguma coisa, tá?
A vesícula biliar é preenchida pela bile que é produzida pelo par dele, do fígado. A bexiga é preenchida pela urina que é secretado pelo par dela, que é o rim. Então, isso tudo tem a ver. O sabor é o salgado, né? O salgado ele tem muito a ver com a retenção de líquido também, é muito importante isso. O órgão sentido é o ouvido, né? E os tecidos são os ossos, tá legal? Então, é importante a gente ter essa visão assim, pouco ampla, claro, dos 5 elementos. Por que eu cheguei aqui nos pontos que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, os meridianos, né, dentro desses 5 elementos, os meridianos, eles envolvidos são 6, né, que passam ali, mas na realidade são 12, desculpa, mas os meridianos mais importantes que a gente vai trabalhar aí é o meridiano do fígado e o meridiano da bexiga, e também o da vesícula biliar. Tá legal? Eu vou passar aqui para vocês também alguns autores, né, de nível internacional, o que ele recomenda. São 4 autores que ele recomendam para o tratamento da fibromialgia. Tá legal? Eu vou passar aqui para eles, para vocês verem depois a diferença dos pontos dele para o meu ponto. Deve funcionar? Provavelmente sim. Né? Quem tem acompanhado, né, na live da semana passada, que eu passei um tratamento que eu fiz, né, que antes de estabelecer o método e por que foi, né, anotando tudo, a gente acaba chegando a uma qualidade melhor de acertos, porque anotava tudo e a gente vinha fazendo a evolução. A gente vai ver que funcionou, mas demorou um pouquinho mais. No agulhamento na dor, você vai ter um resultado muito mais rápido. Eu não sei se a Roberta está aqui na live, que a Roberta, o Fábio, alguns outros alunos já deram depoimento aqui de tratamentos na fibromialgia. A Roberta, a paciente dela tinha alguns anos, eu acho que mais de 10 anos, sofrendo com a fibromialgia em 4 sessões. Um mês, gente. Tá aí. Então, a Roberta aí foram mais de 10 anos a pessoa sofrendo com isso, em 4 sessões. Confirma aí para mim, em 4 sessões ela se transformou em outra pessoa. Mais bem-humorada, é uma outra pessoa. Porque a realidade, a pessoa muda, porque ninguém é bem-humorado com dor. A dor mina a pessoa. Ela acaba a pessoa. Eu vou falar uma coisa aqui que é meio cruel, tá? Mas é real, tá? As pessoas te pagam para se ver livre da dor e pagam mais por isso. Fato, tá? Fato. Porque você é a última linha de tudo que ela fez, porque ela já fez tudo, já foi médica, já tomou remédio, já fez fisioterapia, já fez o escambau, já foi reza, já foi em igreja, já foi na macumba, tomou passe, já fez tudo, aí vai lá para ser tratado por você. Normalmente ela quer que uma sessão, nem sempre é possível, mas muitas das vezes com uma sessão, né, eu tenho colocado algumas coisas aqui da semana da outra aluna, né, da Tamires, muitos dos pacientes dela com uma sessão. Uma sessão a pessoa fica livre de dores de muitos anos. É sempre? Não. Mas é comum? É comum de acontecer. Eu não sei se a Roberta já teve pacientes assim, né, com uma sessão, né? Aí fazendo os milagres acontecer. É isso, parece que é milagre. Parece que é milagre. A pessoa levanta da maca procurando a dor
E muitos deles já procuraram outros colegas de profissão, já procuraram outros acupunturistas. Porque o que acontece? Os acupunturistas também fazem isso que eu fazia lá no início. Né? Procurar nos livros. Né? Uma desses daqui, não esse, mas vários outros livros, né? Mas para dor, pelo menos, esse livro vai te dar, essa é a apostila, né, do curso. Mas o que eu falo, o que eu vou falar aqui de ponto, porque o método não é só ponto. Se fosse ponto era fácil, né? Esse livro, essa coisa aqui tem as fotos, tem a descrição do ponto, tem tudo. Mas não é só isso. Tu tem todo um método, né? Tu tem uma ordem de inserção, tem o tempo que a agulha fica, a manipulação, a forma que você inclina, a profundidade, tem tudo isso que vai te dar resultado. Então, é o famoso protocolo. É aquilo, vai funcionar para todo mundo? Não. Mas vai funcionar para a maioria das pessoas. Né? 90% dos teus pacientes aí ele vai funcionar. E vai funcionar bem, vai funcionar muito bem. Tá legal? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui o que autores aí de livros recomendam para o tratamento da fibromialgia. Alguns pontos vão até serem iguais ao que eu coloco aqui, mas também eu não sei a ordem que eles falam. Eu escrevi da ordem que eles falam lá no livro deles. Então vamos lá. Autor 1, vou falar dos pontos dele. B18, B17, B12, VB20 e mais sangria nos pontos de dor, tá? Esse é o ponto, gente, que ele recomenda que você colocar sempre, tá? E sangria nos locais que estão doendo. Nem sempre as dores vão estar nesses locais, tá legal? Esses pontos, a grande maioria aqui na parte é nas costas, né? E nem sempre a dor da fibromialgia está nas costas, tá legal? Autor 1, ele passou esses pontos. Vamos lá, autor 2, deixa eu ver aqui para a gente não passar muito da hora. Autor 2, o que ele recomenda? Ele recomenda os seguintes pontos: ID3, B62, isso abre um vaso maravilhoso, tá? O vaso governador. BP21 e B17. Ele usou um ponto que o anterior falou. Só o B17. Dos 4 pontos, só um que ele colocou lá que o outro falou. Tá legal? Agora, autor 3. B12, VB31, VB39, VG14, TA6, B17, B18, P5 e VB38. Esse ele já coincidiu. 1, 2, 3 pontos igual ao primeiro autor. Tá legal? Só o B17 foi colocado aí pelos os três autores. Eu vou descrever esses pontos daqui a pouco. Não todos eles, mas os que eu recomendo. E o B17 é um dos que eu recomendo. E eu vou falar por quê. Tá? Autor 4. Qual ponto que ele inicia? B17. Então, B17 é unanimidade nesses 4 autores e nesse aqui também. Essa pessoa que vos fala aqui também recomenda o B17. O B17 está aqui nos pontos que eu seleciono para o tratamento da fibromialgia. E eu vou explicar por que eu utilizei esse ponto. B17, B18, F3, BP10, VB34 e BP6. Vamos lá, o B17 está em todos eles, o B18 ele está em 3 autores, o F3 só está em 1,
autor, BP10 só esse está colocando, BB34 só esse autor está recomendando, e BP6 só esse autor está recomendando. Vocês podem ver que não existe assim uma unanimidade, tirando do B17. Cada autor tem ali uma relação de pontos diferente. Tá? O que ele diz aqui, ele dá uma relação de pontos, isso não é protocolo. Volto a dizer, que eu repito muito aqui, relação de pontos não é protocolo, porque protocolo são uma série de procedimentos que você tem que ter para ter aquilo. A Roberta é técnica de enfermagem e o hospital usa muito protocolo para várias ações que se tem que tomar. Tem que seguir aquilo dali direitinho para poder ter resultado. Estou mentindo, Roberta? É isso mesmo? Ou é só... Isso veio só da minha cabeça? Bem, vamos lá. Agora, o que eu utilizo? Os pontos que eu utilizo. Tá? Eu utilizo B18, VG14, F3, E41, VB20, B12 e B17. Esses são os pontos que eu utilizo. Vamos lá. B18, você viu que foi em alguns autores. O VG14, eu acho que só um utilizou o VG14. Deixa eu ver. Só um utilizou o VG14. F3, só um utilizou. E41, ninguém utilizou o E41. VB20, eu acho que ninguém utilizou também. Né, VB20, um autor utilizou, só o autor 1 utilizou o VB20, B12, eu acho que um autor utilizou o B12, dois autores utilizaram o B12, o B17 todo mundo utilizou, inclusive eu. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês, vamos lá, ó. B18 aqui, nessa altura, tá? VG14 aqui em cima, F3 tá aqui no pé, E41 também aqui, ó, nos dois lados, sempre bilateral, tá, gente? Sempre bilateral, tirando o VG14 que é só um ponto bem no meio da coluna, o resto todo bilateral, tá? VB20 aqui, bem na base do crânio, B12, esse daqui, e B17, esses daqui, tá legal? Então vamos lá, B18, VG14, F3, E41, VB20, B12 e B17. São os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos utilizados. É claro, eu recomendo também, até por um fator muito psicológico, a gente tratar também a dor, segue lá os protocolos que a gente tem no curso de agulhamento na dor, da dor que a pessoa está naquele dia. Né? Se ela está com a dor no punho, então vai tratar, usar lá o protocolo para dor do punho e esses pontos. Sempre, toda consulta. A pessoa chegou lá com dor no cotovelo. Pontos da dor no cotovelo e esses pontos também, tá legal? Sempre. E agora, por que eu utilizei cada um desses pontos? Bem, o B18 é o que a gente fala de ponto CHU, né, o ponto de transporte posterior, né, do fígado. E o porquê fígado? O fígado, ele está lá dentro do elemento madeira, que é a parte do vento. Que a fibromialgia, lembra que eu falei lá com a síndrome B, tipo vento? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o vento, que é um vento interno. Tá? É um vento que está dentro da pessoa. Por quê? Muitas vezes a emoção predominante dessa pessoa é a raiva. Aquela raiva contida. Aquela coisa que ela não consegue extravasar. Não é que a acupuntura vai fazer ela extravasar não, tá? Saindo agredindo todo mundo. O objetivo não é esse. O agulhamento não vai fazer isso. Ela vai fazer com que o corpo fique equilibrado, fazendo com que
ela tem uma percepção melhor disso e a gente expulsa esse vento. Expulsa o vento pela própria força da energia vital da pessoa. A gente só está mexendo nisso, só está ali reorganizando. Tá legal? Então, essa é a natureza desse ponto, né? Que ele é o ponto ali que atua no fígado. Então, o fígado ele está ligado ao elemento madeira e ao clima, né? O clima de vento. Então, a gente vai fazer isso. Então, esse ponto, como ele atua? Ele atua favorecendo o fígado e a vesícula biliar. Favorece os dois. Favorece o quê? Ele dá suporte tanto ao fígado quanto à vesícula biliar. Ele soluciona a umidade e calor. Então, se a pessoa está com muito calor, tá quente, né, e está úmido, então você pode, no caso aqui, não é para isso, mas uma herpes, por exemplo, que a gente chama de calor no sangue, e tem aquela toda a parte bolhosa, que é aquela parte úmida, então o B18 é um ponto muito bom para isso. Ele desloca, né? Ele faz mover o Ti estagnado. O que é estagnado? Que ele está parado, que ele está ali contido. Aonde? Nas articulações, por isso que dói. Então ele faz deslocar, ele faz, puff, fluir. Se a energia flui, não se tem mais dor. Por isso que esse ponto ele está ali. Ele favorece os olhos, né? Então ele é bom para conjuntivite, olhos vermelhos, irritabilidade nos olhos, ele é miopia, problema dos olhos em geral, ele é bom para isso. E ele extingue o vento, então ele elimina o vento. Ele faz com que o vento saia do corpo da pessoa. Então, o ponto-chave do B18: favorece o fígado e a vesícula biliar, desloca o que é estagnado e extingue o vento. Então, são esses os pontos principais. Por que eu utilizei esse ponto? Tem lá nesse livrinho aqui, estou fazendo maior propaganda dele, que eu estou feliz e aberto com ele hoje, de uma notícia que eu tive sobre ele. Então, aqui eu falo isso aqui e mais coisas. Eu falo as indicações desse ponto, aonde você deve utilizar esse ponto, e também toda uma explanação lá energética de cada um desses pontos. Vamos lá, o VG14. Eu falei do B18, agora eu vou falar do BG14, porque que eu usei esse ponto, tá? Porque ele é um ponto de encontro de 3 meridianos aí que a gente tem, né? Do vaso governador, da bexiga, da vesícula biliar e do estômago. Atenção para a vesícula biliar. Então, ele é um ponto de encontro que ele reúne esses 4 meridianos. O vaso governador, que está no próprio ponto, a bexiga, que está ali passando paralela ao vaso governador, a vesícula biliar, que ele passa mais na lateral, e o estômago, tá legal? Então, e como ele atua? Ele extingue o calor, então um ponto muito bom para febre, para erisipela, para também, como falei, para herpes, quadro de calor de maneira geral, né? Dentro da acupuntura, tá, gente? Aí você pode utilizar até ele. Gastrite é um quadro de calor, né? Que a gente chama de calor no estômago, né? Ele solta o exterior, ele libera o exterior, aquilo que vem, que está invadindo. Mas o que ele é fundamental aí? Também ele expulsa o vento. Se você tem um que expulsa o vento, você coloca mais um que expulsa o vento, você tem um reforço nisso. Por isso que o efeito é tão rápido, porque você tem pelo menos 2 pontos que expulsam o vento. Psoríase também, Roberto. Psoríase também, ele funciona bem. Tá legal? Quadro de calor. Mas o que a gente tem que fazer? Você vai ver, né, que você tem aí esse e-book, que vários pontos têm essa característica.
extingue o calor. Mas nem todos são tão bons para determinada patologia. E como a gente descobre isso? Testando. É só teste. Ah, esse extingue o calor. Vou colocar. Agora, não vale colocar todos numa sessão só, né? A gente tem que ir fazendo a combinação aos poucos para poder saber ali o que funciona e o que não funciona. Tá legal? Como falei, ele expulsa o vento, ele normaliza o que tanto nutritivo quanto defensivo. Então, o que nutritivo é o que a gente consegue através dos alimentos, a gente se alimentando bem, né? A gente consegue se manter em pé, né? Aquela história de saco vazio não para em pé. Então, ele normaliza o que nutritivo, porque às vezes a gente come demais, mas não está comendo legal, então ele vai servir para isso e vai aumentar a sua defesa de maneira geral. Então, ele normaliza a sua defesa, tá? Isso é muito importante para quem tem fibromialgia, porque ela está com dor há muito tempo, então ela fica mais frágil, a pessoa fica mais fragilizada. Então é importante você aumentar a defesa imunológica dessa pessoa também. E tem um ponto importante, lembra que eu falei lá que as pessoas são tratadas com antidepressivo? Porque elas acabam entrando nesse processo. E esse ponto, ele destrava a mente. O que ele faz, o que a gente chama de destravar a mente? A pessoa consegue enxergar com mais clareza as coisas. Ela deixa de ser obscurecida, de vez de ficar naquela coisa, aquela nuvem dentro da cabeça, não, ela vai destravar isso. E esse ponto também, ele tonifica o yang. O que é importante aqui? Ponto-chave, ele normaliza o que nutritivo e defensivo, expulsa o calor e destrava a mente. São as questões principais desse ponto, do VG 14. F3. Ele é um ponto forte, né? Ele é um ponto que serve tanto para tonificar quanto para sedar o fígado. É um ponto riacho e também é um ponto terra, tá legal? Ele tem essa característica. E como ele atua? Ele doma, ele domina, ele segura, ele faz como fosse um cavalo, que a pessoa vai lá, adestra. Então, ele doma o yang do fígado. O fígado, como eu falei, ele está dentro do elemento madeira, ele tende a subir, ele está ligado à raiva, está ligado à irritabilidade, ele está ligado ao vento. Então, ele doma, ele adestra, ele domina o yang do fígado, que o fígado ele tem tendência a subir, ele tem tendência a yangizar. Ele tem essa tendência. Ele expulsa o vento interior, terceiro ponto aí para expulsar o vento. Então, estamos botando ele todo para fora, esse vento interno. Então, esse é bem específico para expulsar o vento interior, o vento que está dentro da pessoa, que é uma característica da fibromialgia. Ele viabiliza a fluência suave do qi do fígado. Ele faz com que a energia do fígado flua, fique harmonizada, passe tranquilamente pelos meridianos, tranquila. E também ele pacificamente. Isso é muito importante em muitos tratamentos. Por isso que eu tenho o F3, na maioria dos meus protocolos ele está lá. Porque ninguém com dor está com a mente boa. Ninguém, tá? A dor é um mal terrível da humanidade. Ela tira a produtividade, tira a criatividade, tira o humor das pessoas. Então, esse ponto é importante você colocar nos seus tratamentos, porque ele vai pacificar a mente, ele vai fazer com que o teu paciente fique mais calmo, fique mais tranquilo. É muito importante
Você vê aí que eu tenho 2 pontos VG14 e o F3 para poder tratar disso. E outro também, é importante, ele apazigua os espasmos. Isso quer dizer o quê? Aquela cãibra, aquela tremedeira, qualquer espasmo no corpo, então o F3 ele é muito legal. Eu uso em quase todos os meus atendimentos. Eu uso também. Eu sou fã desse ponto e do G4. Eu sou assim, fã de carteirinha mesmo. E acabo viciando as pessoas nesse ponto também. Então, pontos chaves do F3. Ele doma o yang do fígado, expulsa o vento interior, viabiliza a fluência suave do Qi, faz ele correr em águas tranquilas do Qi do fígado, pacifica a mente. Então, quase tudo que o F3 faz, esse é utilizado aqui para fibromialgia. É claro que ele apazigua os espasmos. Normalmente, a pessoa que tem fibromialgia não tem espasmos. Normalmente, tá, gente? E espasmos é uma característica de vento também, tá? Bem, outro ponto é 41. Ele é um ponto rio, é um ponto fogo e o ponto também de tonificação do meridiano do intestino, do estômago. Tá legal? Ele tem essa característica. Então, o que ele faz? Ele retira resistências do meridiano. O meridiano do fígado, do estômago, desculpa, ele começa aqui na face, logo abaixo do olho. Ele desce pela região aqui frontal, né? Toda essa parte aqui do tronco, vai pela lateral, aqui, anterolateral aqui da perna, passa aqui perto, bem perto aqui da canela, da parte mais externa, e daí termina lá no pé. Então, se ele tira a resistência do meridiano, resistência, quando tem alguma coisa resistente no nosso corpo, acaba gerando dor. Se ele tira a dor, então ele tira a dor da região frontal, aonde toda essa região que o fibromialgico tem. Então, ele vai retirar, fazendo com que a pessoa fique com menos dor. E outra coisa também, ele extingue o quê? O vento, né? Ele extingue o vento, então um ponto muito bom para isso. Tá vendo? Todos os pontos aqui que eu falei, sem exceção, ou ele expulsa ou extingue o vento. Tá legal? Então essa é uma característica da fibromialgia, que é vento, então é importante utilizar esse ponto. Ele também, além de extinguir o vento, ele extingue o calor também. Então é um ponto bom para febre, erisipela, psoríase, herpes, tudo isso, aquele rush, pessoas com rosto vermelho, né, urticária, tudo isso para a gente é um quadro de calor, então é um ponto muito bom para isso. E também, ele clareia a mente. O que é clarear a mente? Fazer com que você enxergue as coisas melhor. No escuro ninguém enxerga nada, na neblina ninguém enxerga nada. Então, por isso que de noite a gente tem um farol lá para quê? Para clarear. E esse ponto é um farol para a mente. Faz com que você veja as coisas com mais clareza. Você vendo as coisas com mais clareza, você lida melhor com essa situação. Então, tu não fica com aquele ranço, tu não fica com aquela raiva contida da pessoa. Não quer dizer que você vai espancar aquela pessoa, nem brigar com ela. Você vai saber que aquele dali é o problema da pessoa, não é seu. Eu uso uma frase há anos, né, que eu falo, o karma não é meu, né? Então eu levo isso para a minha vida, o karma não é meu. Quem me conhece vê que normalmente eu sou uma pessoa tranquila. Normalmente, não quer dizer que eu não vai ficar triste, não vai ficar com raiva, não fique irritado, não chore. Não, não é isso. Normalmente eu consigo ter essa clareza mental, né? Porque eu tenho sempre o farol ligado ali e que sei que o problema não é meu, o problema é do outro. E ele também clareia os olhos, já que ele começa logo aqui embaixo do olho, ele clareia o olho. Então, ele serve também para problemas oculares de maneira geral.
visão turva, embaçada, né? Então ele vai clarear. O E41 tem essa característica. VB20, né? Quando eu falei do F3, né? E falei do E41. Agora vamos falar aqui do VB20. Ele tem dos dois lados. Até o nome dele, né? Uma tradução livre aí, Lago dos Ventos, o Lago do Vento, né? Então é uma característica que a gente tem que colocar. Então ele vai fazer o quê? Vai tratar o vento. Ele é o ponto do vaso Yang de conexão, né? Que é um meridiano, é um vaso maravilhoso, é um meridiano extraordinário, tá? E como ele atua? Ele extingue o vento, tanto o vento interior quanto o vento exterior. O que é o vento exterior? É o vento exterior mesmo, tem aquele vento que a gente vem de fora, do ar-condicionado trava, dá aquela travada, dá aquele torcicolo, é um ponto muito bom para torcicolo, que normalmente o torcicolo é porque nós não temos o hábito de usar cachecol para proteger o pescoço é muito exposto, né? Em cada mudança dessa temperatura, a gente sai de casa de um jeito e chega de outro. Então é importante a gente proteger o pescoço. E o VB20 é um ponto bom para isso, porque ele extingue o vento. E ele também doma o yang do fígado, como eu falei antes, né? Ele tem a mesma característica do F3, que é domar o yang do fígado. Então, ele vai fazer com que a gente adestre ali, né, faça com que o yang do fígado seja um pouco mais suave. Ele clareia os olhos, ele favorece os ouvidos, clareia o cérebro, é aquela mesma coisa, vamos deixar o cérebro mais claro para a gente entender melhor o porquê das coisas. E ele também extingue o calor. Tá legal? Então, pontos-chave: ele extingue o vento, doma o yang do fígado e clareia o cérebro. São os pontos. A gente vê que os pontos eles servem para N coisas, tá? Mas a gente tem que ver o que vai ser mais eficiente para aquele teu tratamento. Gente, lembrando, daqui que eu estou passando a só a relação de pontos, tá? Não é o protocolo, né? Os alunos, eles estranham que a gente aprende no curso como coloca a agulha de uma certa angulação, de um jeito, né, próprio do método, né, de agulhamento na dor. Aí quando eles veem outras pessoas colocando de um jeito diferente, acha que está errado. Não, gente, não é. Porque é o jeito que a pessoa tem para fazer aquele tratamento que ela está disposta a fazer. Tá legal? Eu acho que o método que eu utilizo é um método bastante eficiente para tratar a dor. Então, vamos lá, mais um ponto. B12. Ele tem um nome também muito, o VB20 é o Lago dos Ventos, é a porta do vento. Então, ele expele e previne o vento exterior. Ele solta o exterior. Ele acende a função dispersora do pulmão, né, que o pulmão ele tem que expelir, tem que botar para fora, né, o ar você coloca para dentro, para fora. Então, quando você acende, né, quando você puxa o ar que a gente chama do Ki puro, ele entra para o nosso corpo, mas ele tem que botar para fora também o ar que a gente chama impuro. Ele normaliza o Ki defensivo e nutritivo. É aquilo que eu falei anteriormente, quando nós falamos aqui do VG14. Então, ele tem essa função também de aumentar a defesa da pessoa também, tá legal? Então, o que ponto-chave desse do B12?
prevenir expelir o vento e normaliza o Qi nutritivo e o Qi defensivo também. E por último, o B17. B17, que é um ponto muito importante aí, né, que é o ponto que ele trata aí do diafragma, né, ele é o ponto ali de assentimento do diafragma, né, ponto de união para o sangue também, tá legal? Então, o que ele faz? Ele fortalece o sangue, é um ponto muito bom para sangue de maneira geral, tá? Anemia, né? Então, ele é um ponto muito bom para isso. E por quê? Por isso, a gente quer fazer o sangue circular também, tá? Porque o sangue obstruído não é legal. Então, um dos objetivos da utilização desse ponto é fazer com que o sangue seja mais forte, mais vigoroso e trabalhe bem, levando a energia para o resto do corpo. Então, como ele atua? Ele fortalece o sangue, ele reanima o sangue. Então, ele fortalece a pessoa que tem lá tendência à anemia, é um ponto muito bom para isso. Ele é um ponto também, ele destrava o tórax, quer dizer, a pessoa passa a respirar melhor com esse ponto, e a respiração é muito importante, né, para a pessoa que tem fibromialgia. Deixa eu ver o tempo aqui, gente, estou 1 hora já aqui. Então, ele destrava o toque, ele retira a resistência do diafragma, como eu falei, é muito importante o processo da respiração. A pessoa é bom, muito bom para o fibromialgico. Ele acalma o Qi do estômago, revigora o Qi, a energia geral, e o sangue, revigora os dois, extingue o calor e também pacifica a mente. Então, ponto-chave: fortalecer o sangue, destravar o tórax, extinguir o calor e pacificar a mente e revigorar o Qi. Tá legal? Gente, terminamos, né? Esse ponto B17 está bem aqui, ó. Tá legal? Não é necessariamente nessa ordem que eu falei aqui os pontos, tá legal? Então, mas a Roberta sabe que usando esses pontos já é sucesso, e é sucesso só. Tá legal? Muito bom, foi muito bom estar aqui com vocês. Tá legal? Agradeço muito a participação de vocês aqui também. E semana que vem estaremos de volta.